Olá, graça e paz. Eu tava lembrando de uma situação. A minha esposa sempre quando ela acorda assim, ela acorda animada, né? Assim, principalmente quando tá sol, muito sol, ela sempre acorda, daí ela já vai na janela e dá um grito, sabe? Bom dia, vida! Ela grita. Ela tem esse hábito já desde quando a gente se casou, né? Há quase 20 anos atrás, e ela ainda tem esse hábito ainda de sair gritando bom dia vida, né? E daí eu me lembrei de uma passagem aqui, de uma história. Eu quero compartilhar essa história com vocês. Não tem, não que faça parte da história, né? Mas é uma situação que é muito, já vão entender o porquê que eu fiz esse comentário aí da Priscila, da minha esposa. Em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel e, depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: Montarei meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel todas as palavras que tu falas em teu quarto. E ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo, quando lhe informarem que o profeta estava em Dotã. E ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ai, meu senhor, que faremos? E o profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Que texto lindo, hein, irmãos? Então, assim, por que eu lembrei, né, de quando a Priscila fala bom dia, vida, né? Porque ela sempre abre a janela e ela já, né, ela vai ali e já diz bom dia, vida, abrindo a janela, né, e colocando lá seu rosto para fora ali para olhar. E ali nessa história, o que acontece? Geazi, o moço de Eliseu, né, ele, pra gente começar do início ali, Israel estava com guerra. O povo da Síria, o rei da Síria, estava com guerra contra Israel. E toda vez que ele armava uma situação para querer pegar o exército de Israel, né, o exército de Israel conseguia escapar deles. Porque sempre, né, o Eliseu ia ali e falava com o rei de Israel. Fala: olha, não passe por tal caminho, porque o rei tá, ou o exército está te esperando, e não passe por ali. E isso ali foi várias vezes que Eliseu alertou, né, o rei de Israel a mudar a estratégia de guerra deles ali, né, mudar o lugar deles pelo caminho que eles iam passar, e teria que ser mudado, né. E Eliseu alertava eles. E por muitas vezes o plano do rei da Síria foi frustrado por isso. Tanto que ele chegou a se aborrecer mesmo. Ele chegou ao ponto de ter algum de nós aqui que está passando informação para outro time. Não é possível. Porque tudo que eu vou fazer ele já sabe, né? E daí um deles lá falou: olha, quem pode estar falando isso para o rei, né? É o Eliseu, né? Que é Eliseu que deve estar falando. Porque Eliseu é homem de Deus e ele sabe tudo o que o senhor fala. Até lá no seu quarto, lá o que o senhor fala, Deus revela para ele, né? E isso enfureceu muito o rei, né? E o rei pegou e falou: não, então traz esse homem aqui, né? Já que ele que é o causador, né, de tudo isso, traz ele aqui para mim, então. E onde que ele tá?
E falaram, ó, ele está em Dotã, então manda buscar. E diz, assim fez a vontade do rei. Foi preparado cavalos, tudo para ele lá, né? Carros de guerra, e foram atrás de Eliseu. E eles chegaram de noite na cidade. Eles chegaram e cercaram toda a cidade, né? E o povo de Israel estava acampadinho ali embaixo, né? E quando amanheceu o dia, né? Que Geazi acordou e foi fazer como a Priscila, né? Bom dia, vida! Né? Que ele abriu ali a porta da tenda ou da casa dele, a Bíblia não diz isso, né? Provavelmente era uma tenda, né? Que eles estavam acampados, né? Abriu a porta da tenda, foi olhar ali, né? Tava a colina, tava cheio de carros, né? De guerra, de cavalos, né? De guerreiros, tudo ali já, né? Só esperando, né? A trombeta ali para entrarem ali na famosa guerra, né? E Geazi, com certeza, né? A Bíblia diz ali que ele, né? Na frase ali, ele diz: Senhor, Senhor meu, o que faremos, né? O desespero, com certeza, bateu no coração daquele homem, né? E Eliseu, como era um homem de Deus, um homem usado por Deus, né? Deus já tinha até preparado o coração dele para essa situação. Ele acordou bem tranquilo, né? Não tá na Bíblia, mas a gente imagina, né? Ele falando: calma, rapaz, vai lá fazer o café, vamos tomar café primeiro, né? Vai escovar o dente, vai, né? Tentando acalmar ele ali, né? Geazi todo apavorado ali, né? E daí nisso Eliseu pede, né? Fala assim: Deus, abra os olhos do moço para que ele possa ver, né? O que eu estou vendo. E ali os olhos de Geazi foram abertos, né? E ele pôde ver que o exército de Deus que estava por trás do exército do rei da Síria era muito maior, né? Era muito numeroso. Então ele pôde ver, pôde contemplar ali, né, o mover de Deus mesmo, né? Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é que, por mais que às vezes você tenha algo na tua vida assim que talvez queira te assustar, que queira talvez te colocar em xeque, que queira te colocar numa situação assim de medo mesmo, sabe? Creia, meu querido, creia que Deus sempre tem um escape para os seus filhos. Deus sempre tem um escape mesmo para aqueles que o amam. Então, creia de uma maneira sobrenatural que o Senhor Jesus Cristo tem um escape para você também, sabe? Às vezes você não está conseguindo ver a resposta, às vezes você não está conseguindo ver a solução desse problema seu, que você acha que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para o Senhor Jesus Cristo, nós com a nossa ótica humana, nós não conseguimos olhar, mas vamos pedir, eu e você, para que Deus abra os nossos olhos nessa noite, para que nós possamos ver também a mesma visão que Geazi teve, que ele não conseguia ver o exército de Deus, que era muito mais numeroso que o exército do rei da Síria. Ele não conseguiu ver. Para ele ali aquela situação já era um fim ali para ele, né? Ele não tinha escape naquele momento. Só que a partir do momento que Deus revelou para ele, abriu os olhos daquele moço, aí a estratégia mudou, né? O sorriso, a expressão do rosto dele com certeza mudou. E essa mesma expressão é a que Deus espera de nós hoje. Que nós possamos sorrir em meio à luta, em meio à batalha, em meio à guerra, que nós possamos estar confiantes que Deus, Ele é maravilhoso para dar o escape para nós. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao seu coração também, como o Senhor tem falado conosco. Tá bom? Deus abençoe poderosamente.